Bom dia, meus irmãos, graça e paz. O convite foi feito pelo aniversariante, não tem como rejeitar, mas sei que ele fez por uma questão de honra, de respeito e carinho. Muitos outros pastores poderiam estar aqui nesse momento, digno de um momento como este. Ele é um grande pastor e é um pastor grande. Eu espero que a mensagem seja proporcional ao coração, ao ministério dele. Eu estava lendo Gênesis um dia antes e parei ali em Gênesis 24 e fiquei bem assim impactado com a missão que Abraão deu para Eliezer, de ir buscar uma noiva para o seu filho. E fiquei ruminando naquele texto. E no dia seguinte ele me liga: pastor, queria que o senhor pregasse no meu primeiro aniversário de posse. Então quero dizer que você é o Eliezer da missão. E a palavra que Deus nos deu vocês talvez achem até um pouquinho de graça: missão recebida, missão cumprida. Mas não tem graça. É a mensagem da graça. Eu orei com ele aqui agora e disse: você me chamava de meu pastor, agora eu o chamo de meu pastor. É o propósito de Deus assim incrível. Ele vai trocando de lugares, ele vai alinhando propósitos, porque algo maior do que pessoas é o que Deus quer fazer. E o que Deus quer fazer pode não ser mais com aquela pessoa, tem que ser com esta pessoa. E este é o homem para este tempo de Deus nesse lugar. Eu me orgulho muito de você, tá bom? Gênesis capítulo 24, verso 33. Somente este para a gente aproveitar todo o contexto do capítulo 24. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse, diante de Eliezer: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele, Labão, disse: fala. Deus deu uma missão. Quando Deus chamou Abraão, ou Abrão, Deus disse para ele que ele iria herdar uma terra, iria peregrinar. Quando Deus renova a sua aliança, Deus fala que ele seria pai de multidões de nações. Mas o Abraão não tinha nem filhos. A Bíblia vai mostrar que ele orou 25 anos. E aí nasce o Isaac. E quando Isaac está com 37 anos, a Sara morre. E agora Isaac está com 40 anos. E recente, Abraão está com 140 anos. Isaac ainda recente a ausência da mãe, filho único, filho da promessa. O Ismael também já tinha ido. E aí o Abraão tem de Deus a visão para incumbir Eliezer, para ir buscar uma noiva para o seu filho. Irmãos, eu quero tomar da liberdade de fazer algumas analogias bem pertinentes para mim, não sei se para você, não sei se para os teólogos, né, pastor Miguel? Mas se eu fugir da teologia, você que está nos acompanhando online, me perdoe, e a igreja também, mas tomarei essa liberdade para fazer algumas analogias. Nós sabemos que Abraão é uma figura de Deus. Ele é o pai da fé. Quando Lázaro morre, a Bíblia diz que ele está no seio de Abraão. Então Abraão é essa figura paterna, essa figura do início,
do começo, do patriarca, daquele que dá o primeiro passo, o pai da fé. Isaac é uma figura de Jesus, o filho da fé, o filho da obediência, o filho da promessa. Mas todo Isaac espera uma noiva, porque haverá uma bodas, um dia. E então falta a figura do profeta, do Eliezer, que será incumbido de buscar, de preparar e de trazer a noiva ao noivo. É você, cara. A missão não é simples. A missão é desafiadora. É honrosa, mas é trabalhosa. Veja, a distância entre Abraão e Harã, onde a Mesopotâmia, onde a sua família era de origem, era mais ou menos uma distância como daqui a Porto Alegre. 10 camelos, né, Calixto? Vamos fazer uma missão em Porto Alegre. Todo mundo de jumento, camelos, e vamos lá. Aproximadamente 30 dias para ir e mais 30 dias para voltar. Para um noivo, isso era como um dia. Diz a Bíblia que Jacó trabalhou 14 anos e foi como 14 dias, tanto que ele amava Raquel. O amor tira o peso do tempo, o amor tira o impacto da distância, o amor tira, ou ele anula a dor do sacrifício que nós teremos que pagar para cumprir a missão. E aí o Abraão chama o Eliezer e faz com que ele jure. Era um processo comum, colocar a mão debaixo da coxa e jurar que será feito conforme aquilo que estava sendo deliberado. O Eliezer jura, mas ele pede uma concessão caso a noiva não queira vir. E essa concessão é concedida. Ninguém é obrigado a ser noiva do noivo. Não é verdade? Quem aqui ainda não é membro de igreja? Levante a mão, por favor. Eu ainda não sou membro de igreja evangélica. Todos são. Acreditamos então que eu esteja falando para uma noiva. E o profeta vai chegar. Então tem 3 coisas que eu quero compartilhar. Obviamente a palavra ela vai para o propósito do culto, que é honrar o pastor Luiz Wagner, mas também uma palavra para a igreja, como aquela que recebe uma mensagem, recebe um mensageiro, e ela é desafiada a assumir um papel, a cumprir um propósito. Primeira coisa, na missão, precisamos definir não somente o que fazer, mas também o que não fazer. Abraão disse assim para Eliezer: olha, você vai lá na terra dos meus ancestrais. E de lá, você vai escolher uma pessoa, uma moça, uma mulher, e vai trazê-la para ser esposa do meu filho Isaac. Obviamente a missão é essa: ir, buscar, trazer a esposa. Mas o Eliezer, experiente, o Eliezer, irmãos, ele conhecia a terra. Pode ser que ele tenha nesse tempo uns 30 anos, 20 anos, não sabemos com exatidão, menos que Abraão. Então, se Abraão tinha 140,
O Eliezer deveria ter ali uns 110 anos, um garoto. O Abraão vai viver, não é, 167 anos. Então, depois desse casamento, ele ainda vai conviver com Jacó e Esaú por 15 anos. A história é contada por etapas, mas ela está num ambiente só. Nós é que não conseguimos ver esse ambiente. E aí o Eliezer fala assim, mas e se a moça não quiser vir? Então aí está o que o Eliezer não deveria fazer. Não leve o meu filho até lá. É ela que precisa vir até aqui. Então, filhão, na missão, a gente recebe incumbências. E tem coisas que a gente sabe que precisa fazer. Mas tem coisas que a gente sabe que não pode fazer. E ele sabe que eu falo com ele, bato nele. Eu preguei 11 anos lá na igreja que ele pastoreou, seguidos. Eu ia lá, a igreja só me convidava porque eu batia. A igreja ficava esperando, o que o pastor vai falar dessa vez? Aí um dia eu falei assim, desta vez Deus disse para eu não bater, mas para eu honrar. A igreja, Mas ele aprendeu e ele está indo muito bem. Irmãos, pastorear uma Alameda é fácil? Ser pastor hoje é fácil? Você pensa que ser pastor é só pregar, não é verdade? Não, irmãos, pregar é a cereja do bolo. Mas vivenciar a missão pastoral é uma honra, mas é um desafio. Então veja, o que fazer e o que não fazer. Na missão, precisamos depender exclusivamente da dependência ou da direção do Espírito Santo. Quando Abraão dá a ordem para o Eliezer fica um pouco assim meio desnorteado. E ele começa, obviamente, a conversar com o seu senhor Abraão. E Abraão diz assim, o meu Deus, aquele que me chamou, ele enviará o seu anjo, e ele vai te guiar pelo caminho. É essa oração que a gente precisa fazer pelo pastor. Porque essa é a voz de Deus. Nós cremos que somos guiados pelo Espírito Santo, mas nós cremos que também somos protegidos por anjos que Deus envia para os momentos difíceis. Não estamos imunes às provações, às tribulações. A distância era grande de Eliezer, mas Eliezer, obviamente, conhecia o caminho, porque ele era de origem de lá. Mas conhecer o caminho, conhecer a trajetória do ministério, conhecer a missão, o propósito, é uma parte, mas desenvolver no caminho tem perigos, tem bandidos, que eram comuns naquele tempo, pequenos exércitos que furtavam caravanas. Então, como alguns homens, porque Eliezer não foi sozinho, foram alguns homens, 10 camelos carregados, aquilo chamava a atenção de bandoleiros, mas Deus, o Abraão diz assim, o meu Deus vai enviar o anjo, naquelas trajetórias difíceis. Nós não temos hoje necessidade de anjos para nos guiar, mas nós temos necessidade do Espírito Santo para nos inspirar e nos guiar naquilo que nós temos que fazer. E muitas vezes, irmãos, o pastor precisa ter uma certeza absoluta de que foi Deus que mandou, porque as decisões são desafiadoras. O percurso é longo. Ele comissiona então Eliezer para ir à terra da sua parentela. O servo de Isaque, o servo de Abraão, Eliezer, não deveria trazer
levar Isaac lá, mas trazer a noiva. Essa dependência de Deus de Eliezer é bem atraente. Eu fico pensando, nesses 30 dias, amigão, quando Eliezer dormia e olhava para as estrelas, ele lembrava do seu Senhor, que Abraão gostava de contar estrelas. E o Eliezer, obviamente, fez companhia muitas vezes a Abraão. Eliezer era o servo de confiança, ele era o xerife da área. Ele era aquele amigão. Tanto é que Abraão havia pensado lá atrás que Eliezer seria o herdeiro. E Deus vai dizer: não, você vai ter um filho. Tamanha intimidade, tamanha a relevância que esse homem tinha na relação com o seu senhor Abraão. E eu fico pensando, pastor Wagner, que muitas vezes ele estava ali, naquela caminhada, parava à noite para descansar, e obviamente vinham os pensamentos: como eu vou fazer? Como eu vou localizar a noiva? Que argumento eu vou usar para convencer essa moça a vir? Porque, irmãos, aqui para a gente, na cultura deles, não era tão, assim, extravagante, difícil, não. Quem decidia com quem a moça ia casar era a família, não era a moça. Agora, vamos transliterar para hoje. Como é que uma missão dessa seria cumprida hoje? As moças escolhem até o alfinete. E o noivo, se abrir a boca, é um perigo, né, Nicole? É um perigo. Mas a moça daquele tempo era diferente. Nós vamos chegar daqui a pouquinho em algumas experiências. Então veja, a missão é dada. A missão é relevante. A missão é preciosa. A missão é extraordinária. A missão é difícil, mas ela é tremendamente especial e preponderante para que a obra de Deus pudesse se realizar. Irmãos, a visão, muitas vezes, de um pastor é muito simplista. Pastor é boca de Deus. Pastor tem os pés de Deus. Pastor tem a mão de Deus. E pastor tem boca, porque ele tem a voz de Deus. Mas não esqueçamos que ele não é Deus. Ele é uma pessoa. É uma mulher, é um homem, sujeito, como o escritor aos Hebreus, Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Qual é o pastor que não gostaria de ser nominado Elias? Esse é o Elias do século 21. Pastor, eu estufar o peito, eu sou Elias. Mas a Bíblia vai dizer que Elias era sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas, os mesmos deslizes. Mas foi Elias que apareceu lá no monte da transfiguração. Deus não está procurando pastores perfeitos. Deus está procurando pastores obedientes, decididos a cumprir a missão. E chegar o dia, como Paulo disse: eu combati o bom combate, eu terminei, eu concluí a carreira, mas eu guardei a fé. Nós temos hoje muitos líderes, e nós temos pastores aqui presentes. Quantos pastores estão ficando pelo caminho? Não conseguiram concluir a missão, não conseguiram concluir o propósito,
e não puderam dizer: eu guardei a fé. Muitos pastores deixaram os ministérios para fazer outras coisas, e muitos não deixaram os ministérios porque não sabiam fazer outras coisas. Porque ser pastor é ser algo, é ser alguém diferente, extraordinário. E você, meu amigão, é um pastor extraordinário. Você é um pastor diferente. Não vou esquecer, um dia fui convidado, para pregar lá na igreja que ele pastoreava em Nova Iguaçu, congresso de intercessão. E de repente uma irmã intercessora começou a falar em línguas, e chorava, gemia, e chorava muito, gemia, e ela falando em línguas o tempo todo. Pastores da convenção não estão escutando isso. Ah, eles falam também? Escondido, né? Eles falam escondido. Glória a Deus. E aí, de repente, o pastor Luiz Wagner levanta do seu lugar e veio e sentou assim, nesse protetor aqui da plataforma, e começou a interpretar o que aquela irmã estava falando. E uma das partes era que uma pessoa presente, aquilo nunca mais saiu da minha mente, é que uma das pessoas que estava presente, uma mulher, estava magoada com Deus. O Espírito Santo estava revelando isso. E aquela irmã tinha votado um voto a Deus. E ela estava deixando de cumprir o voto, porque ela não havia recebido do modo, da maneira como ela projetara receber. Então ela anulou o voto dentro dela. E o Espírito Santo, naquele momento, através daquela intercessora e a interpretação do pastor, que nada sabiam disso, disse: Deus está te chamando aqui para você. Ainda há tempo de você se redimir do seu voto. E naquele auditório ninguém sabia quem era quem. De repente uma mulher dá um grito terrível e sai chorando do seu lugar, e vai ao altar e se joga no chão, chorando em prantos, e diz: sou eu. Sou eu. A igreja deste tempo precisa de pastores que discernam a voz do Espírito Santo e tenha a ousadia de comunicar à igreja. Doa quem doer, receba a crítica que for, mas seja ousado em ser obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Aquela mulher foi curada, o seu voto foi redimido, e tudo correu segundo o propósito que havia sido estabelecido, porque houve uma voz, houve uma liderança capaz de discernir a voz de Deus. Receber uma missão desafiadora, mas muito especial, como uma missão pastoral, é uma missão cobiçada por muitos, porque a posição pastoral, ela é muito honrosa. Eu estou pastor há 40 anos.
lembro dos momentos bons, do carinho, do reconhecimento. Lembro dos momentos difíceis, das noites sem dormir, das injustiças. Porque você, ovelha, você, igreja, sabe, mas às vezes esquece, que o mesmo pastor que enxuga suas lágrimas, você o faz chorar. O mesmo pastor que segura você no colo e te apresenta diante de Deus, é aquele que você vira as costas no futuro. Então essa função pastoral é gloriosa, a missão é especial, mas é dolorosa, é difícil, e exige homens de caráter. A missão é longa, a viagem é longa, difícil, desafiadora. São aproximadamente 720 quilômetros para ir, mais 720 para voltar, e convencer alguém para acompanhar naquela missão. Como cumprir a missão exige estratégia. O Eliezer está indo e ele está orando, obviamente. E a Bíblia, no capítulo 24, vai registrar a oração dele. E ele diz: Senhor, há de ser que aquela que o Senhor separou, ela reaja, ela responda assim, assim, assim. E o Eliezer, ele estabelece alguns sinais que Deus deveria dar através daquela pessoa, para que ela confirmasse que ela era a mulher que Deus queria para o seu filho, para o filho Isaac. Em uma cidade antiga, havia 2 lugares onde você poderia encontrar pessoas. O primeiro lugar era nas portas da cidade. Nas portas ou na porta da cidade, você encontrava os homens fazendo negócios. Na porta da cidade ou nas portas da cidade, você encontrava os mercadores vendendo. Nas portas da cidade, você encontrava os homens fazendo tratados, alianças, vendas. Mas o Eliezer estava procurando quem, irmãos? Um homem ou uma mulher? Ele estava procurando uma mulher. Então ele não tinha que ir para as portas da cidade. Isso é discernimento espiritual. Procurar a pessoa no lugar errado, sabendo que não vai encontrar. Isaac vai para o poço, porque era lá que as mulheres se reuniam. Era lá que o grupo de WhatsApp se reunia. Era lá que a última novidade era contada. Não tinha televisão, irmão, não tinha nada. Era lá que aquelas moças se encontravam e cada uma contava a última faceta da sua vida, compartilhando. E o Eliezer pega os seus camelos e se dirige para o poço. E aí quando ele chega lá, ele faz os 10 camelos se ajoelharem. E ele diz: Senhor, há de ser que aquela moça que vier me der água para beber e servir os meus 10 camelos. Irmãos, segundo estudiosos, um camelo bebe de 80 a 150 litros de água. 10 camelos. Vamos equalizar aqui uns 1000 litros. A oração de Eliezer foi desafiadora. Primeiro, uma moça dar água para um estranho. Porque quando Eliezer sai, se ele saiu junto com Abrão, a Rebeca, tadinha, não tinha nem nascido. Longe disso. Ela não conhecia o Eliezer. E o Eliezer faz essa oração: Senhor, há de ser que a moça que vier, que ela me dê água.
E ela mesma diga: darei também para os teus camelos. Irmãos, o negócio é surreal. É difícil. Sem facilidades, mas com objetividade, com propósito. Não queremos errar. Nós lemos aqui, quando liderança, o livro Escolhas. Quem lembra? O livro Escolha. O livro Escolha, depois tem o Semeador, que a liderança estudou. Esse livro trabalha com a visão. O líder primeiro ora, e depois planeja, depois decide. Um dos grandes desafios do pastor hoje é ele fazer essa sequência. Primeiro orar, 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 e depois definir o que fazer. E o Eliezer nos ensina esse processo da escolha. Primeiro ele ora. Ele nem sabia se a Rebeca era solteira. Imagine, vamos tentar, amigão, nós dois lá, vamos melhorar a missão. 2 é melhor que 1. Estamos lá na beira do poço. Bom dia, graça e paz. Você é solteira? Já ganharia um patadão, né? Seu abusado, você quer o quê? Não podia fazer certas perguntas. Né, Meg? Já pensou, Meg? Chegar lá, você ainda é solteira? Não sei se usavam aí já alianças. Não sei, usava, Calixto? Gente, eu não estou querendo dizer que o Calixto é daquele tempo. Eu estou dizendo que o Calixto é estudioso. Ele é contextualizado, não é, pastor Miguel? Mas eu acho que não usava não, né, pastor Miguel? Não usava. Vamos entender que não. Então, não tinha como olhar para o anelar esquerdo, não tem anel. Não tinha. Mas ele fala: Deus, o Senhor vai mostrar. O Senhor vai mostrar. E da forma mais absurda, ela vai me dar água. E ela ainda vai se prontificar a dar água para os meus camelos. E ela faz isso, irmãos. Ela dá água para o Eliezer. E ela se prontifica a tirar água. Eu vou voltar depois nessa parte. Ela se prontifica a dar água para os 10 camelos. E o Eliezer então pergunta: de quem você é filha? Ela fala assim: é de Betuel. Irmãos, é parente chegadíssimo a Abraão. Abraão teve 2 irmãos além dele, Naor e Harã. O Harã morreu, pai de Ló, e ficou Naor. Essa menina era neta de Naor. Missão era encontrar e trazer a noiva. E aí, Igreja Alameda, essa noiva, ela tem essas virtudes, que eu profetizo que essa igreja tem e terá. Primeira virtude que Rebeca revela, o texto diz que ela era formosa. Diga assim, igreja: formosa. Mais bonito, formosa. O que é uma mulher formosa? Irmãos, homem formoso, não tem, a gente não tem muito com isso. Homem precisa ser cheiroso, educado, amoroso. Basta.
Se tem dinheiro ou não, é outros 500. Mas a mulher tem aquele jeitinho peculiar da mulher, né, Zenilda? Cheguei no gabinete da Zenilda, ela estava numa reunião lá, uma peruca top. Essa palavra me disseram que não é muito importante, mas se dane quem disse que não é importante. A Zenilda estava lá esplendorosa, com uma peruca ondulada. A mulher gosta de se arrumar. As minhas netas chegam lá em casa, a primeira coisa que elas enxergam, lá em casa tem muito espelho, não foi eu que coloquei não, já comprei um apartamento assim, tem espelho para tudo quanto é lugar, o feioso lá em casa não deve ficar não, mas as meninas já chegam na frente do espelho e já começam, irmãos, começa a fazer pose, mulher é diferente. O texto diz que a Rebeca era formosa, mas uma mulher formosa que estava cuidando de ovelhas, mulher formosa que estava tirando água do poço, e isso sua, isso transpira, isso dá trabalho, ainda mais depois de ter tirado água para 10 camelos. O desodorante da Rebeca era bom. Se o Gugu estivesse aqui, né, o Eduardo estivesse aqui, eu falaria daquela marca, mas não falo mais, que ele não me dá mais. Marketing sem retorno não dá. A Rebeca era formosa, e a donzela era muito formosa à vista, virgem. Virgem, verso 16. A quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. A igreja, irmãos, precisa ser linda, a igreja precisa ser formosa, a igreja precisa ser atraente, a igreja precisa revelar algumas virtudes peculiares, ser vista como noiva. Gente, se tem algo que não se diz é noiva feia, eu nunca ouvi. Também depois de tanto creme, de tanto lápis, de tanto batom, de tanto cabeleireiro enfeitar com... a noiva fica do jeito que ela quer. Botox, e mais alguma coisa. Bem, depois do casamento, já é problema do noivo, né? Mas a noiva é linda. Sim ou não? A noiva é linda. Então, igreja Alameda, você é linda, você é formosa, você é atraente, você é alguém que marca presença. Irmão, se tem uma coisa que marca, é quando uma mulher chega, e ela chega formosa. Ela faz presença. Todos olham. Todos olham. Segundo, e a donzela era muito formosa, e ela encheu o seu cântaro. Rebeca era trabalhadora, ela não era preguiçosa. A família de Rebeca não era pobre. Poderia-se ter, como ela tinha uma ama, que foi depois esmilhada com ela. Deveria ter servos lá na casa, servas. Então, por que Rebeca é que foi pegar água? Porque ela não se importava de fazer aquilo que precisava ser feito. Ela tinha compromisso, ela era trabalhadora, ela era dedicada, ela cuidava da sua casa, cuidava da sua família. Virtudes. Irmãos, hoje nós somos muitas vezes uma igreja que queremos cuidado, mas uma igreja, a noiva, precisa também ser alguém que cuide, que pegue água no poço, que dê. Ela não conhecia o Eliezer, mas ela ofereceu água, que deu água para os camelos, custou muito trabalho.
muita dedicação. Terceiro, ela era generosa e correu-lhe ao encontro. E ora, deixa-me beber um pouco dessa água, disse Eliezer. E ela disse, bebe, meu senhor. Generosa. A generosidade hoje está em extinção. Ser generoso é ser alguém que se preocupe com o outro. Liberal, participativo, doador, que abre mão de si. Uma pessoa generosa, ela enxerga o outro como se fosse a si mesmo. E ela capta na vida do outro aquilo que precisa sem o outro dizer. Você enxerga uma família. Vou pedir permissão para dizer, eu e Sueli socorremos 2 famílias de venezuelanos e trouxemos uma parte de uma terceira, lá de Roraima. Uma casa foi mobiliada. Ah, pastor, mas como é que o senhor fez isso? Parte dos recursos de pessoas que estão aqui. Eu dou telefonemas, e quando eu dou um telefonema, o outro lado, lá vem ele. Eu não tenho dificuldade de pedir quando é para ajudar. Não tenho. Nem tudo são flores. E aí nós trouxemos essa família, mobiliamos a casa. Uma casa foi alugada. Você sabe que hoje, se você tem um emprego, é difícil alugar uma casa. Imagine um venezuelano que chega e não tem nada. Como vai alugar uma casa? Alguns estavam pedindo 3 depósitos, 3 meses de aluguel. E essa família alugou uma casinha que chovia mais dentro do que fora. E quando chovia, ele mandava vídeos, a água escorrendo assim dentro de casa. Vamos alugar uma outra casa. Aí procuramos. Sueli saía a pé, caminhando pelo bairro, procurando casas que tivesse como alugar direto com o proprietário. E Deus deu graça. A Sueli é uma Eliezer. Aí localizamos uma casa boa, atrás da casa do proprietário, e ele aceitou alugar sem contrato, mas a gente fez o contrato, por segurança. Consegui aqui, a pessoa está aqui presente, liguei, falei assim, eu preciso de ajuda, a pessoa deu um valor de 2 aluguéis, eu usei um, o outro eu paguei a mudança e fizemos uma compra para o mês. Generosidade. Enxergar o outro. A igreja hoje precisa ter esses olhos de enxergar o outro. E a Rebeca enxergou o Eliezer e deu tudo o que ele precisava. A Rebeca, como virtude da igreja, ela semeou para colher o que não imaginava. Já pensou? A Rebeca não sabia quem era Eliezer, mas a forma como ela tratou Eliezer, ela estava semeando para um casamento esplendoroso. Quem era o noivo? O homem mais rico da terra. Acredito que o mais bonito, o mais fino, que orou por ela 20 anos, para que ela gerasse 2 filhos, Esaú e Jacó. Ela semeou na vida de alguém, sem saber quem, mas para receber promessas que Deus tinha. Irmão, semear
disse alguém que é opção, mas colheita é obrigatório. O que você vai semear vai determinar o que você vai colher. Como você semeia e o que você semeia. E por último, meus irmãos, eu prometi a ele que não falaria demais, mas é difícil, não é? Né, Zenilda? A Zenilda fica... Agora não tem mais como ela ficar no meu pé. Agora ela trocou o pé, né, Wagner? Agora ela fica no pé do Wagner. A Zenilda era uma bênção, mais uma perturbadora pastoral. O propósito da missão era encontrar e trazer a noiva. Pastor Wagner, somos irmãos, não? Eu fui o pupilo para arranjar o casamento dela. Profetizei. Ela ficou um tempão pedindo para orar para o casamento. Quando ela trouxe um namorado, eu falei assim, fora. Mas pastor, custa aparecer, fora. Até que apareceu o Daniel. Daniel está aí? Ah lá, Daniel está aí. Tinha que ser um Daniel para sair da cova dos leões e salvar a pátria da Zenilda. Não é? O propósito da missão, pastor Wagner, por favor, estou fechando. O propósito da missão era encontrar e trazer a noiva. Só que tem algumas coisas muito preciosas, meu pastor. E foi por causa desta parte que eu entendi de Deus ser a mensagem desta noite. Deixa eu deixar pronto aqui o versículo que eu separei para a gente. 2 versículos que a gente precisa ler para encerrar. Entender que o cuidado precisamos ter na missão para não perdermos a visão. Ser pastor, muitas vezes, a gente atira para muitos lados. A gente se consome. E às vezes a gente se perde. O cuidado com a missão. Qual foi a missão que Deus deu? Para que a visão de Deus seja realizada. Deus tinha uma visão, ver Isaac casado, e Isaac casado era garantia do legado de Abraão. A continuidade, para que houvesse uma nação sacerdotal no futuro. Propósito da missão era encontrar a noiva. Propósito da missão pastoral é identificar a noiva, cuidar da noiva, trazer a noiva até os pés do noivo, que é o Senhor Jesus. Quando andamos em obediência, os resultados são confirmados por Deus. O Eliezer obedeceu. Ele foi como Abraão havia dito. Ele orou no caminho. Ele teve posicionamento de fé. E Deus mandou a moça certa, no lugar certo, na hora certa. E ele a identificou. É interessante que quando ele falava com Rebeca, ele não tinha noção. Mas na medida em que Rebeca foi revelando suas virtudes, o Eliezer, no seu coração, ficava maravilhado. Irmãos, um pastor fica maravilhado quando vê as ovelhas reproduzindo aquilo que ele havia orado. O Eliezer havia orado para que a futura noiva do seu Senhor agisse assim, 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 assim. E ela foi reproduzindo aqueles gestos que ele havia pedido a Deus, aqueles sinais. Quando andamos na visão, temos motivo para adorar. Aí o Eliezer, então ele identifica a Rebeca, já sei quem é a noiva, e agora tem um grande desafio, a concessão, a bênção da sua família. E então ele vai para lá, para a casa da Rebeca, e ele chega lá, ele conversa,
E quando tudo é resolvido, ele adora. E aqui está o primeiro versículo, pastor Wagner, verso 33. Depois puseram comida, o Eliezer chegou com a sua comitiva lá, deu lugar para os camelos, colocou tudo no lugar, tirou a carga, e aí a mesa pronta, tudo pronto, banquete pronto. E aí diz assim, puseram comida diante dele, ele porém disse, não comerei, até que tenha exposto minha incumbência. Pastor, olha para mim, meu filhão, pastor não troca conforto por propósito e missão. Tem muita gente perdendo o propósito de Deus, porque estão atrás de firulas e conforto, de luzes. Nossa primeira missão recebida é cumprir aquilo que Ele nos confiou. Não negocie isso. O Eliezer, esse texto me impactou tanto que eu parei e comecei a chorar. Olha, irmãos, aquele homem deveria estar com fome. Depois de aquele período todo lá na beira do poço, depois vai para casa, descarrega os camelos e tudo, até preparou comida, agora a mesa está posta, vamos comer, não vamos comer não. Tem algo mais importante do que comer. Jesus disse isso lá em Mateus 9. Tem uma comida para comer que vós não conheceis. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E o Elias disse, não vamos comer não, até que tenhamos resolvido a questão. Qual é a questão? A moça precisa ir. A moça precisa ir. E aí, não, ela está aqui, pode ir. Então vamos comer. Aí comeram. A segunda coisa está no verso 58. Chamaram, pois, porque a família concordou. Também, irmãos, aqui para a gente, com todo respeito. O cara chegou com 10 camelos. Eles viram, e o texto diz isso, eles viram as pulseiras de ouro nos braços da Rebeca, o colar. O Labão estava ali, irmãos. Quem aqui lembra do Labão? O Labão, irmão da Rebeca, seria o futuro sogro do filho da Rebeca. O Labão que trapaceou com Jacó 10 vezes. O Labão não era tolo, não. Quando colocou os olhos naquelas pulseiras, naquele colar, eu disse, o cara trouxe muito ouro. A moça está aí, pode levar. Deixa o ouro. Havia dote, irmãos. Naquele tempo não era como hoje, que o rapaz chega com cabelo de brilhantina. Esse gel antigo, meu Deus, o cara melhora, o cabelo fica em pé, o cabelo fica do lado, bota um gel, faz isso, faz aquilo. Não adianta, meu filho, pode melhorar o cabelo, mas tem que ter o coração. E aí, tem essa segunda parte aqui, que ele diz o quê? Olha o verso 58. Chamaram, pois, a Rebeca, e lhe perguntaram, irás tu com este homem? Respondeu ela, irei. Essa é a resposta de uma igreja. Tem uma missão. Deus mandou falar. Deus mandou você se preparar. Deus diz que você será noiva do Cordeiro. Você quer ir? Sim, eu irei. Uma igreja resoluta, uma igreja determinada, uma igreja que sabe a causa pela qual ela foi levantada. Não é para ficar aqui, é para ir ao encontro do noivo, é para ir ao encontro do Cordeiro. Haverá um casamento, porque sem esse casamento não haverá glória para Deus. Interessante que quando ela chega,
O Isaac está orando. E aí ela salta do camelo e pergunta: quem é aquele homem? É o seu Senhor. E ela se cobre. Ela é digna, é de caráter, é honrosa. Irmãos, eu quero concluir a minha palavra. Pastor Wagner, eu sei que você não é o Eliezer, é figurativo. Mas sei que Deus confiou ao irmão uma missão. Que o irmão possa dizer lá na frente, talvez eu nem esteja mais por aqui, mas o irmão possa dizer assim: missão recebida, missão cumprida. Porque esse foi o propósito. Esquece os detalhes. Foco. Propósito. Um dia essa igreja você vai apresentá-la diante dele. E haverá um casamento. Não o seu, mas o dele. A glória é sempre dele. E aí o propósito foi realizado. Se tem uma coisa que faz um pastor feliz, é ver as coisas se realizando, se cumprindo. Vamos orar, meus irmãos? Vem cá, filhão. Pela benção. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do teu filho. A tua igreja foi tão feliz, tal qual Eliezer, de identificar o homem para este tempo. E o teu filho está aqui. Todos nós sabemos que ele não é perfeito. Mas o Senhor, pela tua graça e bondade, não está procurando perfeitos, mas está procurando obedientes. Conceda graça para que ele seja obediente e fiel no cumprimento da missão. Nós o abençoamos e profetizamos um longo ministério, um ministério frutífero, abençoado, juntamente com a sua família. Nós nos alegramos em Ti, por termos aqui uma família pastoral tão linda, tão obediente, tão dedicada como esta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, faça o que você quiser. Amém. Que palavra abençoada, amém, irmãos? Eu queria agradecer aos irmãos pelo presente, queria agradecer aos irmãos pelo ano que nós estamos juntos, em muita oração, muito trabalho também, a equipe, que é uma equipe muito abençoada, muito especial. Eu disse, nós tivemos um final de semana no retiro, que foi de quinta até ontem, e lá eu disse que eu só trabalho com os melhores. Temos que fazer o melhor para essa cidade. Enquanto houver um pecador perdido em Curitiba, a igreja não cumpriu a missão dela. Vamos transformar essa cidade toda, ela, em nome de Jesus. Não vai ficar ninguém para trás. Toda a sua casa vai ser transformada para a glória de Deus. Toda a sua família vai entrar naquele batistério ali um dia e vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você vai dizer: pastor, mas tem gente difícil na minha família. Se Jesus transformou você, meu irmão, Ele consegue transformar qualquer outra pessoa. Fala a verdade. Eu quero agradecer o pastor Valdemar. Deus abençoe a sua esposa também. Deus abençoe o casal. Rodrigues, está ali, Deus abençoe ele. O pastor Cláudio, a esposa que está com a gente. Louvamos a Deus por esses pastores que estão aqui. E queria dizer para os irmãos, temos muita coisa para fazer, irmãos. Saímos lá desse retiro com alinhamento, com direcionamento, com uma missão que é tão complicada quanto a do Eliezer. Mas esse camelo vai beber água em nome de Jesus. Nós temos uma missão que o Senhor nos deu. E eu creio que Deus vai usar cada um de nós dessa igreja
Você, líder de célula, terça-feira temos o TDL, você não pode faltar, porque você já vai ouvir no alinhamento do que vamos fazer. Amém? Quer falar? Tem certeza? Irmãos, para chegarmos até aqui, nós abrimos mão de muita coisa. E até hoje eu não acredito que eu estou aqui ainda. Teve um dia que alguém ligou, já caiu a ficha? Eu falei, a ficha cai, a ficha descai, a ficha cai de novo. Mas eu creio que nós juntos veremos Deus transformar essa cidade em nome de Jesus. Pega a sua mão bem alto, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã pelo teu cuidado. Foi um ano, Senhor, servindo nessa casa, de muito trabalho, de muita coisa, Pai, que o Senhor nos trouxe de novidades, Deus, para esse tempo. Obrigado por toda a equipe pastoral que o Senhor trouxe, Deus, para servir nessa igreja nesse tempo. Obrigado também, Deus, pela diretoria que o Senhor plantou nessa casa para essa gestão nesse tempo. Por cada diácono, por cada líder de célula, por cada músico, por cada intercessor. Senhor, por cada irmão, Pai, que trabalha servindo nas áreas, pela equipe Casa do Oleiro, Ministério Flock, Ministério Link, Holy, Ministério Paizio. Nós te bendizemos, Pai, pelo teu cuidado em tudo. Obrigado pelo Ministério da Sublimidade que o Senhor nos deu. Agora, Deus, os jovens casados. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que essa cidade será conhecida como cidade de avivamento. E o avivamento passará também por essa igreja e por todas as outras, Pai, que tem buscado nessa direção. Declaramos, Pai, que pecadores entrarão clamando por restauração nessas portas dessa igreja, Pai, em nome de Jesus. E onde houver, Senhor, uma alma perdida, ela será transformada pela Tua palavra, por intermédio de um crente dessa igreja também, em nome de Jesus. Te pedimos, Pai, o Teu cuidado para conosco, e que o Senhor nos dê força para continuar, nos dê sabedoria para avançar, que nunca falte visão do Senhor, Pai, que os alvos que o Senhor tem separado para a nossa igreja, Pai, sejam alvos claros, que possamos ter a sensibilidade espiritual para ver e ouvir a Tua voz, e que no nome de Jesus possamos ter também a ousadia para falar em nome do Senhor. Há muita coisa para fazer, Pai, e que o Senhor nos use nesse tempo como nunca antes, e possamos ser cada dia mais uma igreja forte, atraente, formosa, serva, generosa, e que nada nos falte, Pai, em 2024, e que possamos caminhar a passos largos para ver a transformação de toda essa geografia, em nome de Jesus. Abençoe cada pastor que trabalha aqui nessa igreja, sua família, sua casa, seus filhos, netos, todos. Sejam todos eles, Pai, também abençoados. Obrigado por essa equipe que o Senhor nos trouxe, Deus de serviço. E que vejamos a provisão do Senhor em tudo, em nome de Jesus. Cada homem e mulher, seja ele abençoado nessa igreja para sempre. E que o Senhor te leve em paz em nome de Jesus. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Vai em paz. Deus abençoe você nessa caminhada, em nome de Jesus. Vou construir minha